Olá, boa noite. Doutora Líria já entrou. Já entrou? Vou convidá-la aqui. Boa noite, Ricardo, Sivonei. Boa noite. Olá, doutora Boa Líria, noite, tudo minha bem? amiga. Tudo bem, doutora Olha, pessoal, Cláudia? tudo bom? Nós estamos aí com as pessoas entrando. Quero aproveitar esse momento aqui para registrar que houve um imprevisto com a doutora Graziele Lima, um caso de força maior. Então, ela não pôde estar aqui conosco, ela ficou assim, muito chateada, pediu para eu pedir todas as desculpas e a gente já, de antemão, nós desculpamos, sim, é claro, imprevistos acontecem, né? Mas até pensamos em cancelar a live, mas estava muito em cima da hora, então aí resolvemos manter. E eu tive uma ideia de pedir à minha amiga, doutora Líria, que nos salvasse, né? Salvasse tanto a mim quanto a doutora Graziele. E a doutora Líria, como diz aquele ditado, quem tem amigo não morre pagão, né? Muito gentilmente aceitou assim estar conosco e da mesma forma, brilhantemente, ela é uma advogada renomadíssima, está aí atuando de uma forma incrível, nos ajudando muito nesse momento tão difícil, tão angustiante, que é esse momento da pandemia que nós estamos vivendo, né? Vou passar aí só para a doutora Líria fazer suas considerações, cumprimentá-los, e aí a gente já retoma aqui com o nosso assunto dessa noite. Olha, minha amiga, doutora Cláudia, você sabe que o seu pedido para mim é quase uma ordem, né? Somos amigas aí de tanto tempo, de tantas batalhas, né? Como batalhamos, né? Então, para mim é um prazer estar aqui com Sim, você. Você sabe que nosso dia foi uma loucura hoje, né? eu Porque foi sei. reunião o dia inteiro com o Congresso Nacional, depois com o Ministério da Economia, porque a gente está batalhando aí para que sobrevivam as nossas empresas e que se mantenham os empregos das pessoas, né? Que temos grau aí de empregabilidade. E aí, Claudinho, eu já quero agradecer, porque eu vi rapidamente aqui o Zé de Alencar, lá do Rio de Janeiro, muito meu amigo, minha querida doutora Sim. Celita, né? Minha mentora, Ah, né? sim. Minha Aham. salvadora da pátria para todas as minhas angústias, né? Então, aí é cumprimentar. Imagino. Depois eu vou cumprimentando o resto. Você que é boa nisso aí, você é rápida, com a sua super auxiliar Thalita. Um beijo para ela também. Ah, ela está aqui também, me auxiliando realmente. Muito obrigada. Doutora Celita, boa noite. Muito obrigada por estar aqui nos prestigiando. A senhora fez uma grande discípula, que é a doutora Líria, assim, incrível, sou fã número 1. Vou cumprimentar também a Mira, minha contadora, desde que eu cheguei no Mato Grosso, nossa presidente aí da Junta Comercial do Estado de Mato Grosso. Olha, hoje, doutora, assim, o que nós preparamos para essa live, até colocamos aí quando nós fizemos a divulgação dela, é mais assim, um tira-dúvida mesmo, né? Doutora Celi, irmã, também presente aí na live, né? Boa noite. E assim, nós queremos falar da MP 936/20, né? Sobre a MP, exatamente, aquelas suspensões de contrato de trabalho, redução de jornada com redução de salário, as pessoas já entenderam como funciona, praticaram muitas, né? Suspenderam contratos, reduziram jornadas e com redução proporcional de salário. Mas agora acontece que, como essa MP é do dia 1º de abril de 2020, e esse bem, que é o benefício emergencial de manutenção de emprego e renda, ele está chegando ao seu final, né, doutora? E aí começa justamente um primeiro questionamento, né? Esse bem, qual que será essa durabilidade dele? Se no artigo, até vou citar aqui para depois passar aí para a doutora Lília, é meio uma saia justa, né? Mas a gente vai responder de acordo com os nossos entendimentos, porque existe uma divergência aí bastante grande, se bem que eu e a doutora Lília estamos pensando iguais, né? Mas isso eu quero chamar a atenção de vocês.
No artigo 2º, diz que o programa emergencial, ele foi criado com aplicação durante o estado de calamidade pública. E nós sabemos que até o momento, esse estado de calamidade pública é até o dia 31 de dezembro de 2020. Mas lá no artigo 16 dessa emenda, ele diz que esse programa, o tempo máximo de duração da redução e tanto da redução quanto da suspensão, não podem ultrapassar 90 dias, ainda que aplicados sucessivamente. Então, ou seja, será que o governo vai pagar até o dia 30 de junho? Ou, por exemplo, muitas pessoas que deram entrada nos seus contratos, nos seus acordos individuais, agora, por exemplo, dia 15 de maio, suspensão de 60 dias. Então, o bem iria até 15 de julho, 60 dias. Será que o governo vai pagar esses outros 15 dias? Então, essa aí é uma um primeiro questionamento que se faz em relação a esse benefício emergencial. E eu vou passar aí para a doutora Líria fazer seus comentários, suas ponderações em relação a isso. Bom, eu tenho que cumprimentar minha filha, que também entrou, né? A família inteira em peso aqui, mas a gente já tem um público bom, quase 40 pessoas. Né? Acabamos de entrar na live. Isso. Mas olha, você sabe que, Claudinha, pergunta polêmica é comigo mesmo. Eu adoro isso, né? Afinal de contas, essa é uma das melhores coisas da nossa profissão. Não é isso? É e isso realmente mesmo. O texto é bastante confuso. Porque tanto no artigo 7º, que é o artigo que trata da redução de jornada, quanto do artigo 8º, ele diz que é durante o estado de calamidade pública e pelo decreto legislativo 6, ele é até 31 de dezembro. Só que lá no artigo 16 diz que ele dura 90 dias e lá no final da medida provisória diz que ela entra em vigência no dia da sua publicação, que foi dia 1º de abril. Então, há uma divergência, sim, a posição mais conservadora, que é a minha posição e a posição, inclusive, do relator, que é o deputado Orlando Silva, do PCdoB de São Paulo, que ele até soltou um vídeo, né, nas nossas redes sociais, é que o programa acaba no dia 30 de junho. Né? Se a interpretação for com base no artigo 16, realmente ele acaba 30 de junho. Se a gente for... Acho que é... meses suspenso de redução ou vice-versa, né? Desde que a redução fosse o máximo de 60 dias, né? Você poderia fazer uma redução nos 90 dias durante até 31 de dezembro. Mas a gente não tem essa expectativa, você sabe que o estado é curto. Doutora Líria, eu não sei se a sua internet está oscilando um pouquinho. Alô? Alô? Oi? Doutora, eu acho que pelo menos a internet aqui, para mim, da doutora Líria, não ficou nítido, né? Vocês a ouviram? Como eu falei para vocês, está travando, né? Usando aqui todo o Wi-Fi que a gente tem. Alô? Oi. Ah, bom, acho que a doutora saiu e ela deve tentar entrar novamente. Bom, enquanto... Eu tirei aqui a doutora Líria, eu vou chamá-la novamente, está travando, né? Eu também não estava ouvindo-a. A doutora Thalita, minha assessora aqui, já está mandando uma mensagem aí para ela entrar novamente, e eu vou pedir para ela repetir essas informações que ela estava passando, porque justamente o objetivo de nós termos feito essa live, justamente, ela já entrou aqui, um novo convite. Transmitir ao vivo com ela. Tira. Aí,
Voltou, doutora. A senhora pode repetir essa parte, porque ficou falha, agora já ficou bom, tá? Vamos lá. Não, é porque você imagina que desde 8 horas da manhã com reunião até agora, 8 da noite, o Wi-Fi já está indo embora. Bom, gente, é o seguinte, a pergunta é polêmica, né? A gente tem um texto que parece contraditório. É claro que a lei você tem que interpretar ela de forma sistemática, através da hermenêutica. Então, se você entrar no artigo 2º, no 7º e no 8º, eles fazem remissão ao decreto legislativo número 6, que tem vigência até 31 de dezembro. Mas ele conclui no seu final, no artigo 16, que o programa só teria vigência de 90 dias e no final, o último artigo diz que a medida provisória entra em vigor no dia da sua publicação, que foi 1º de abril. Se contarmos 90 dias, o seu final, porque é mês de 31 e é 90 dias corridos, então seria 30 de junho. Então essa é a posição mais conservadora, de que a gente só faça as reduções e as suspensões com base na 936 até 30 de junho, né? Há, claro, interpretações mais progressivas, que poderia ser durante toda a calamidade pública, e esses 90 dias seria limitado por empregado. Então, quer dizer, o mesmo empregado eu posso usar os 90 dias. Né? Eu acho que isso é arriscado nesse momento, a gente está fazendo uns testes, né? Mas o meu posicionamento conservador do dia 30 de junho é o mesmo posicionamento do relator da medida provisória, que é o deputado Orlando Silva, do PCdoB de São Paulo, que ele mesmo, num vídeo que divulgou nas redes sociais, diz que o BEM, né, que é esse benefício da manutenção do emprego e renda, que levou esse nome de BEM, ele teria vigência até o mês de junho. Então, por isso, precisaria ser votada logo a medida se fosse nela deferida algum tipo de prorrogação. Então, a parte mais conservadora, façam até 30 de junho. Depois de 30 de junho, há risco. Justamente. Então, esse posicionamento que eu quero colocar aqui. Eu hoje passei o dia todo conversando com contadoras, para saber quem deu entrada, por exemplo, em acordos individuais, com 60 dias de suspensão, agora, desses últimos dias de maio, por exemplo, quem fez um contrato de suspensão de 60 dias, dia 15 de maio, que o encerramento do bem será no dia 15 de julho, então, o que eles me disseram? Que foi processado, está lá, mas ainda não veio um retorno como homologado. Então, quer dizer, ainda não se tem a certeza de que esse pagamento será feito com todos os 60 dias, né? Se foi dia 15, pode ser que venha só 45 dias da suspensão e não os 60. Então, assim, isso ainda resta aí uma divergência, uma dúvida, e eu concordo com a doutora Líria. Então, quem quiser ter uma certeza, ainda dá tempo, amanhã é dia 28, você faz uma comunicação com os 2 dias corridos de antecedência, que vai suspender esse contrato, ou vai fazer uma redução, que inicia dia 1º de junho e termina dia 30 de junho. São os 30 dias últimos, então você tem a certeza que será pago esse benefício. Mas até então, nós estamos aí acompanhando e resta aí essa dúvida. Mas eu concordo com a doutora Líria que esse benefício irá encerrar no dia 30. Eu tenho passar. Mas houve uma pergunta aí, Claudinha, que eu queria esclarecer, porque um contador entrou, eu não vi quem é, me desculpe, porque está passando muito rápido, né? Que ele diz que o sistema aceita. Na verdade, o sistema aceita, gente, porque é uma medida provisória e ela pode ser modificada pelo Congresso Nacional, inclusive prorrogada por mais tempo. O que a gente precisa ver é se o sistema homologa, que são coisas diferentes entre ele aceitar e ele homologar. Lembrar para vocês que não pode usar a 936 os aposentados. Mas o sistema aceitou. E depois é que veio a portaria dizendo que não poderia, e quem fizesse com os aposentados estaria sujeito a multa, a pagar tudo, né? A fiscalização do trabalho, e aí isso a gente noticiou, saiu em toda a imprensa, isso já aconteceu, inclusive aqui, eu estou em Brasília, em Goiás aconteceu isso. Então, assim, o sistema aceitou o aposentado, porque no primeiro momento ele não verifica, mas depois a empresa vai ser punida, porque vai cruzar os dados com os dados do INSS. Né? Então, entre o sistema aceitar e ele homologar, né? E ele pode até homologar, gente, e a 936 prevê isso. Ele diz que ele pode homologar, e depois que se for verificado na fiscalização do trabalho de que não foi cumprida a 936,
ou as portarias regulamentadoras, a empresa está sujeita a pagar todo o salário do empregado, ressarcir o governo e ter multa ainda. E o mais preocupante, na verdade, o valor que foi pago pelo bem já cai direto na dívida ativa da empresa, tá? Isso está na própria 936. Então, muito cuidado quando forem fazer as coisas fora do período de 30 de junho, porque pode dar dívida ativa da empresa, né? Pode dar uma série de problemas. Então, fiquem de olho nas homologações. O sistema aceitar é simples, o problema é homologar. E mesmo se homologar, depois ainda tem o problema de homologar e descobrir que houve fraude. Exatamente. Inclusive, até aproveitando já esse gancho para falar o seguinte, tem às vezes empregado que ele tinha mais de um contrato de trabalho, né? Então, ou às vezes 2, 3 contratos de trabalho deram entradas, o sistema aceitou, mas depois houve reclamação porque não recebeu, porque houve um cruzamento de dados. Mais de um contrato de trabalho poderia receber o bem, doutora Líria, na sua Não, leitura? Na verdade ele prevê isso, só que tem um problema, Claudinha, que ele vai no teto. Então, por exemplo, eu tinha 2 contratos, fiz suspensão nos 2. Nos 2 eu teria o teto. Eu não vou receber 1.800 e 1.800. Eu só vou receber 1.800. Então, na somatória deles, eles têm que ir para o teto. Na verdade, você pode receber mais. Ressalvado o intermitente, porque o intermitente não está na 936. Ele é citado, mas ele vai para os R$600 do benefício dos informais, tá? Mas pode ter feito, mas o problema não é esse. Ele vai receber, só que ele só recebe até o teto do salário, seria o que ele teria direito como salário, como comparado ao seguro-desemprego, né? Que seria o seguro-desemprego dele. Então, ficaria nesse teto. Isso que não está recebendo dobrado. Exatamente. Então, isso aí aconteceu sim com muitas pessoas. Falaram, mas será que eu poderia, tem 2 contratos, entrar com dois benefícios? O problema é que o benefício tem um teto, né, máximo que ele poderia receber. Agora, uma outra pergunta, já entrando aqui para um outro assunto, porque nós, na divulgação da live, nós falamos que quem quisesse fazer perguntas antecipadas poderiam encaminhá-las, né? Uma outra pergunta também que nos foi passada foi a seguinte, referente à garantia de emprego. Com bem, está lá na medida 936, que durante o benefício, né, durante a suspensão ou a redução de jornada com redução de salário, o funcionário, esse empregado não poderia ser dispensado e também não poderia ser dispensado por igual prazo daquele que foi acordado. Mas, às vezes, tiveram empresas que chamaram esses trabalhadores antecipadamente, né, voltaram ao trabalho, principalmente setores onde foi reaberto, né, a economia. Então, eu pergunto para a doutora, essa garantia da estabilidade, ela é pelo prazo que está no acordo ou pelos dias efetivamente que ele tenha recebido esse bem ou que efetivamente ele tenha ficado suspenso? Está havendo muita dúvida nesse sentido. Mas lá na 936 é bem claro. A estabilidade dele corresponde ao período que ele recebeu o benefício. Então, se ele recebeu o benefício por 45 dias, ele vai ter 45 dias de estabilidade. Né? Então, se ele recebeu bem, ele tem direito de estabilidade. Então, isso está lá bem claro na 936, tá? E precisa ficar muito de olho, porque se o contrato for rescindido antes do prazo da estabilidade, né, além das verbas decisórias, tem uma indenização que vai de 50% até 100% dos salários que ele teria direito no período de estabilidade. Então, assim, manter no serviço pode ser mais caro do que mandar ele embora, porque você vai pagar para ele não estar trabalhando, quem tiver nessa majoração dos 100%, além das verbas rescisórias. Sim. Bom, eu vi uma pergunta aí agora falando assim, se nós achamos que o governo federal vai prorrogar esse prazo do bem, né, do benefício emergencial de manutenção de emprego e renda. Então, hoje nós tivemos bastante reuniões nesse sentido, né, doutora? A senhora está aí com informações quentinhas e novinhas sobre isso, e eu gostaria que vamos contar aí um pouquinho para as pessoas quais são as nossas expectativas em relação a essa prorrogação da MP 936, e que talvez ela não saia dentro desse prazo aí do término, né, até que tudo isso esteja pronto aí,
até nesse 30 começo de junho. de junho, né, quando os funcionários os empregados estão aí retornando das suspensões, por exemplo, né, de 60 dias. Qual a expectativa para Eu quero cumprimentar essa prorrogação? minha amiga cumprimentar aí minha amiga Salete, lá do Rio de Janeiro, minha querida, linda, guru. Bom, nós temos. Bom, desde o dia 1º de abril até hoje, eu tenho trabalhado na prorrogação da 936 esse período todo, né? Então, com reuniões diárias. A gente tem uma expectativa de que haja uma prorrogação. É claro que todo momento vem para a imprensa situações diferentes de prorrogação. O relatório do deputado Orlando Silva não foi ainda liberado, né? Hoje a gente teve a liberação da 927, ficou um relatório muito bom. Agora o da 936 ainda não foi liberado, mas ela está na pauta de votação para quinta-feira. Então a gente tem aí a esperança de que ela seja votada e de que haja prorrogação, né? Hoje, mas tudo isso, gente, depende do que o Tesouro Nacional vai dizer, porque ele precisa ter caixa para fazer essa prorrogação. O valor é muito alto, né? Verdade. Foram pagos 7 milhões e 100 mil trabalhadores pelo bem. Então, é um valor muito, muito alto. Então, nós vamos precisar ver, mas a gente está tentando prorrogar. Mas, se isso não for viável, nós temos outras saídas na própria CLT. Né, doutora Cláudia, que é através de usar o artigo 476 e entrar no layoff e colocar o pessoal em treinamento. É claro que na 936 foi criada uma limitação em relação a esse benefício, que seria um seguro-desemprego treinamento, porque na 476 ele tem previsto de 2 a 5 meses. E a 936 diz que durante a calamidade pública ele só vai poder ser de 1 a 3 meses. Mas nós podemos colocar isso na convenção coletiva e aí, ou acordo coletivo, são as duas modalidades que podem ser, não pode ser acordo individual. Nós podemos colocar isso e aí deixar os 2 meses que o governo deu e ainda acrescer mais 3, então ficaria 5 meses para aquelas atividades que estão paradas, que vai precisar só negociar com o sindicato laboral nesse momento, né? Exatamente. Então, tem até um que está nos assistindo aí, que eu também não decorei o nome aqui, porque também passou rápido, porque ele disse assim, o governo precisa prorrogar, porque tem empresas, atividades ainda que não abriram, e justamente muitas ainda até do turismo, né, uma área que a gente atua bastante, né, doutora Líria, e que com certeza será uma das últimas atividades que vai ter uma retomada. Mas para o governo prorrogar também precisa ver se tem caixa. Então, agora nós vamos aqui reforçar quais são as saídas que as empresas poderão ter nesse momento aí, se não houver essa prorrogação. Se a empresa não retomou as atividades, ou às vezes retomou, mas de forma parcial, né? Porque não é porque abriu que o movimento está grande, às vezes ele não volta ainda com todo o quadro de funcionários, porque não tem trabalho também para todo mundo na empresa, e ela precisa buscar uma outra forma de desonerar essa folha de pagamento, evitando, inclusive, a demissão em massa. Então, uma das formas aí que a doutora Líria acabou de colocar foi fazer o uso do 476A da CLT, que também é uma previsão de suspensão, mas mediante um curso de qualificação pela internet, porque, inclusive, não pode baixa conexão, mas já está entrando novamente. Nós estamos aí com esse problema. Hoje não está fácil mesmo, não, mas a gente vai indo assim mesmo, todo mundo tem que ter paciência, sabe também. Nós fizemos um horário um pouquinho mais tarde para sair daquele horário de 18 horas, onde a internet está pior ainda, né? Mas aí, voltando, doutora, no 476A, além do prazo ser mais elastecido, né? E também o curso de qualificação poderia ser presencial. Mas na medida provisória 936, lá está dizendo que o curso tem que ser um prazo menor e também ele tem que ser telepresencial, né? Então, nós precisamos colocar em convenções coletivas, fazer acordo coletivo para que a gente possa praticar aí essa suspensão de contrato de trabalho de acordo com a CLT, né? Nos termos da CLT. Na verdade, iria fazer nós vamos ter que fazer essa adaptação. Claro,
a gente, como consultora jurídica de muitas entidades que estão sofrendo muito, né? Nós temos, claro que, como a gente advoga para muitas entidades diferentes, nós temos gente que está em atividade essencial, então está funcionando a vapor, até mais do que fora da calamidade, como temos gente que está em lockdown. Então, nós vamos prensar as medidas para todas. Então, nós vamos usar, sim, vai precisar de negociação coletiva, mas essa negociação não vai usar o 476A, mas com as limitações impostas pela 936. Então, em vez de 2 a 5 meses, nós vamos ter que usar de 1 a 3 meses, né? E em vez de ser curso presencial, nós vamos ter que usar EAD. Tá? Mas vamos propiciar já todas essas cláusulas para fazer as negociações, nas convenções, nos acordos coletivos, né? Para poder que isso seja viabilizado, porque realmente tem atividade que vai demorar muito para voltar, né? A projeção do turismo, que é um setor que a gente trabalha intensivamente, é que o turismo só se volte a ter o nível que a gente tinha em fevereiro daqui a 3 anos. Então, é muito difícil. E aí tem uma pergunta que já está sendo feita aí, com 476A, quem é que paga o funcionário? Na verdade, existe um seguro-desemprego previsto, que é um seguro-desemprego qualificação. Então, tem uma lei, que é a Lei 7.998, no artigo 2º-A, que ela prevê esse seguro-desemprego qualificação. Então, o governo vai pagar também, ele paga para o empregado, no caso da suspensão, um valor que seria o valor que ele receberia do seguro-desemprego normal. A mesma base de cálculo é da 936, só que aí, nesse 476A, não tem essa limitação para empresas acima de 4.800.000 e abaixo, é para qualquer tipo de empresa, o governo paga o que o empregado teria de direito de seguro-desemprego, mas seria um seguro de qualificação. Uma outra pergunta, Cláudia, que me passaram aqui, acho que tem 2 perguntas rápidas, assim, porque é muito rápido, né? Depois que usou a suspensão, pode usar redução? Pode, desde que para o mesmo empregado use 90 dias. Então, você pode fazer um mix para que funciona melhor para a sua empresa. Eu podia reduzir no início e fazer suspensão no final, sendo que a suspensão pode ser 2 meses consecutivos ou alternados, e a suspensão e a redução podem ser 3 meses corridos. Então, você pode, sim, fazer um mix das duas coisas que foram criadas pelo bem. Né? A outra coisa é pedido de demissão, quem está com contrato, com suspensão de contrato. O pedido de demissão e a justa causa, elas seguem o mesmo rito da CLT, tá? Então, segue o mesmo rito. Se aconteceu, você pode sim rescindir, tem que comunicar lá no empregador web que foi feito o pedido de demissão, vai ser suspenso o pagamento na data daquele pedido de demissão. Você tem até 2 dias corridos para informar esse pedido de demissão lá, que ele suspende o pagamento. Pode ser feito normalmente e a justa causa também. Muito bem, é isso mesmo, doutora Líria, ótimos esclarecimentos, né? Eu quero cumprimentar aqui a Célia Serra, que sempre está aqui conosco nas lives, Maria Cláudia, minha super amiga, advogada também, doutor Manuel, Valbran aí também, que é do Sindicato de Eventos, né? Nós prestamos assessoria para esse sindicato aqui também. Muita dificuldade nesse momento, muita. Muita dificuldade. As empresas de eventos estão passando muitas dificuldades mesmo. Nós estamos aqui trabalhando muito para ver se a gente consegue abrir alguns setores e ver como que será. Fizemos já um plano de contingência para o segmento também. Em breve nós vamos estar aí divulgando esse trabalho. Doutora Líria, agora vamos falar um pouquinho também dessa angústia que as empresas estão vivenciando com as empregadas que estão grávidas, né? Quero mandar um abraço aí para minha amiga e irmã Silvia Lino, também está aí nos assistindo. Então, assim, existem muitos casos que estão sendo vivenciados em relação às empregadas que estão grávidas, porque elas estão dentro da legislação, nos decretos, inclusive municipais aqui também, estão consideradas como do grupo de risco, têm que ficar afastadas. Às vezes tem algumas que estão se negando, que negaram a firmar o acordo individual de suspensão do contrato de trabalho. Nós temos também outro aspecto, quando agora, nesse final dessa suspensão, que ela vai ter que retornar para a empresa, mas a empresa ainda está fechada. Quais são as sugestões, como a senhora vê, qual saída que a empresa pode ter em relação a essa situação?
que está se preocupando muito. Inclusive, a preocupação é tão grande porque, às vezes, algumas medidas podem nos discriminar no mercado de trabalho, né? E nós precisamos mudar também esse tipo de concepção, até mesmo da mulher. Por exemplo, a empregada que está grávida, a empresa oferece a suspensão de contrato de trabalho, que é uma saída que o governo encontrou para manter o emprego, e ela às vezes chega para o empregador e fala, não aceita a suspensão, mas a empresa está fechada, como que a empresa vai fazer? Como vai dispensar essa funcionária, sendo que tem que pagar todos os meses ainda restante dessa gravidez, mais os 5 meses após o nascimento da criança de estabilidade que ela tem no emprego. Então eu vou passar aí para a doutora Líria. Não sei se a internet dela tá boa aí, para mim está parecendo um pouquinho instável, mas vamos ver se ela está me ouvindo bem, para que ela faça suas considerações em relação a essa situação que está trazendo uma preocupação imensa. Bom, eu estou ouvindo mais congelada, mas em relação às grávidas, gente, bom, a gente tem que ir para a convenção e acordo coletivo, né? Porque convenção e acordo coletivo abarca todo mundo. Se ficar na medida provisória do acordo individual, ela pode realmente se negar. E tem até um motivo para ela se negar, porque você lembra que ela tem o problema dos cálculos que vão ser feitos depois, né, em relação ao auxílio que ela vai receber. Agora, nos últimos anos, o Supremo Tribunal Federal deu várias decisões com repercussão geral, em ADIM, favoráveis a tudo que vem das grávidas, né? Tudo. Inclusive, vocês lembram, contrato de experiência, uma série de coisas, né? Tem uma pergunta sobre o prematuro também, que na verdade tem que considerar não o prazo que ele nasceu prematuro, mas o prazo que ele nasceria no normal, né? As 40 semanas. Então, tem decisão todas nesse sentido. Então, as grávidas, o que a gente pode recomendar nesse momento? É que haja realmente negociação coletiva, né, para que seja feito de forma coletiva e não por acordo individual, porque aí ela não tem como se negar, né, ela tem que fazer o afastamento. Agora, lembrando que, apesar dela ser grupo de risco, depois aí tem muito colega advogado, tem um artigo meu no Juiz Navegante, que é só pôr meu nome lá, Líria Cavalheiro, vocês vão achar, falando sobre as medidas que foram tomadas pela OMS, pelo Ministério da Saúde e pela Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia. A Secretaria de Inspeção do Trabalho diz que o grupo de risco ele pode trabalhar, desde que não seja no atendimento ao cliente. Mas aí nós temos os problemas dos decretos municipais, que eles têm causado problema nesse sentido. Então, precisa olhar essas duas situações, né? O trabalho que não seja atendimento ao cliente, que aí atende às normas federais, mas vê as limitações do decreto municipal. E é muito importante, talvez, fazer gestão no município, né, para que vocês tenham ele aplicando como foi feito pela CIT, pela Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia. Acho que é plausível isso aí. Então, mas as grávidas, o melhor é a convenção coletiva. Certo. Até fizeram uma pergunta agora se após 60 dias de suspensão, se o empregado pode recusar fazer os outros 30 dias de redução de jornada com redução de salário. Então, não, gente, vamos lembrar, é acordo individual. Acordo pressupõe que as duas partes aceitem, tá? Então, tanto para a suspensão quanto para a redução de jornada é um acordo. É diferente das férias coletivas, das férias individuais, que são atos do empregador. Né? Na 927 foi criado várias medidas nesse sentido, que são atos do empregador. Então, o empregador decide. Na 936 não é assim. É acordo individual, acordo coletivo e convenção coletiva. Então, pode ser uma dessas essas situações para poder fazer a suspensão dos contratos ou a redução da jornada. Mas lembrando que é acordo. Acordo pressupõe que as duas partes assinaram e concordaram com a situação. Exatamente. Eu cumprimento aqui a Sandrinha Mara também, minha amicíssima, inclusive de viagens, né? Sandrinha, a sua pergunta passou tão rápido, eu não consegui lê-la. Você está aí, doutora Thalita, com ela? Podia falar aí para mim, por favor? Só um minutinho, doutora. O que fazer com o período concessivo de férias, cessando em contrato de redução de salário de jornada em plena vigência? Ela está perguntando o seguinte: o que fazer com o pedido de concessivo de férias
cessando o período concessivo de férias, se ele cessa em contrato de redução de salário com redução de jornada em plena vigência. Não. E está cessando ali aquele período. Não. Lembre-se que ela deveria conceder as férias, né? Então aí se ela não conceder, não tem previsão para isso. Ela vai cair na multa, né? Vai ter que pagar dobrado. Então, se estiver no período concessivo, tem que fazer a dação das férias, né? Agora, outra coisa que é importante lembrar é que na redução não, mas na suspensão, o período aquisitivo das férias fica suspenso, né? Então, ele não corre durante o período da suspensão. Lembre-se que é uma suspensão de contrato de trabalho. Então, é como se naquele período o contrato de trabalho não existisse. Tá? Mas as férias, se vencer o prazo e você não der, vai implicar na multa. Então, é importante você fazer a concessão das férias de imediato para não ter esse problema. Exatamente. Passaram outras perguntas, Cláudia, mas a Thalita tem que olhar porque está indo muito rápido. Eu não estou conseguindo ver aqui. Mas eu tô aqui e vou fazer a pergunta. Se uma empregada grávida com contrato suspenso e que teve o parto prematuro, como proceder? Acho que isso aí eu já até explico. Para o Supremo conseguiu. Tribunal Federal, você tem que contar as 40 semanas, tá? Então, mesmo se o parto for prematuro, já tem decisão com repercussão geral nesse sentido. Inclusive, foi publicada ela foi do ano passado, e vocês sabem que demora demais para sair a publicação do acordo. Ela foi publicada lá para abril, final de março, tá? Mas já tem decisão do Supremo nesse jeito. Tem que considerar o período, se fosse das 40 semanas. Se fosse o período total, né? Exatamente. Bom, vou olhar aqui agora mais quais são as perguntas que nós temos. Mais dúvidas, vocês quiserem perguntar. Bom, as que eu havia recebido, eu acho que nós respondemos todas, né? Doutora Líria, então, aproveitando assim desse tempinho, vamos falar, traz aí essa novidade do relatório da 927, que é um assunto bastante preocupante, que é esse caso aí, se a Covid-19, que é a doença, né, se ela será considerada uma doença ocupacional, com a responsabilidade objetiva ou subjetiva. É preciso provar esse nexo de causalidade ou não? Porque, de acordo com o que saiu na medida 927, né, nós tivemos, com uma liminar do STF, suspensos os efeitos desse artigo, né, que era o artigo 29, se eu não me engano, né, da 927. E agora nós já temos aí o texto, né, do relator, da 927, inclusive saiu hoje, a doutora me passou, mas eu vou deixar para a senhora fazer as considerações e trazer as novidades aí que nós podemos ter em relação a essa questão, que é muito preocupante, porque se for responsabilidade objetiva, para esclarecer todos que estão aí nos assistindo, quer dizer que se acontecer do empregado tiver uma Covid, independente se foi dentro da empresa ou não, a responsabilidade seria do empregador. E antes disso, de passar a palavra, doutora, eu ia dizer isso em outro momento e não falei. Outras pessoas que estão aqui conosco, que entraram depois, só para justificar a ausência da doutora Graziele Lima, juíza federal do trabalho aqui da 23ª, que é super dedicada, ela teve um problema de força maior, não está aqui presente, e a doutora Líria, assim, gentilmente, que é muito qualificada, ela veio assim nos salvar, né? E está aqui conosco nessa live. Então, eu vou passar aí para a doutora trazer essas novas informações a respeito da Covid em relação à doença ocupacional. Bom, tem uma pergunta aí da 927, que é quem pagou a antecipação quem fez a antecipação das férias e o empregado foi demitido antes de completar o período aquisitivo. Pode fazer a dedução, sim, na rescisão do contrato, tá? Já está previsto isso na 927. A outra coisa é a grávida na recepção. Grávida não vai poder ficar na recepção, gente. Infelizmente, não tem jeito de deixar a grávida na recepção, tá? Enquanto a gente estiver no estado de pandemia, não. Tem que achar que ela possa trabalhar num ambiente que ela não faça atendimento ao público. É isso que eu falei para vocês. Bom, em relação à 927, eu acabei de receber o relatório, eu estava em reunião, porque eu saí de uma reunião para outra e atendi aqui o chamado da minha linda amiga, a doutora Cláudia, né? Que eu não ia deixar jamais na mão, nunca. Então, o relatório ficou
inclusive tem coisas da medida provisória 925, da carteira verde e amarela, que estão na 927, eu ainda não consegui lê-la toda, mas o mais importante para nós era o problema da doença ocupacional. E esse deixou claro que a responsabilidade é subjetiva, inclusive para os hospitais. Para poder provar que houve nexo causal no hospital, tem que mostrar que houve contato das pessoas do hospital com a secreção do Covid-19. Então, se o relatório for aprovado, né, porque é um relatório, né, gente, precisa ainda ser aprovado na Câmara, ainda ser aprovado pelo Senado e para a sanção do presidente, se esse relatório for aprovado, a relação vai ter que ser responsabilidade subjetiva e se forem seguidos todos os ditames que eu coloquei para vocês nesse artigo que eu falei para vocês da Jus Navegante, que está lá, protocolo da OMS, protocolo do Ministério da Saúde, protocolo da CIT, e com o cumprimento dos decretos municipais, você comprovar que você fez isso, né? E lá no meu Instagram também, opiledes.1, tem muitos vídeos falando como você deve fazer essa comprovação, tá? Então, vocês dão uma olhadinha. Cláudia, eu sei que já tem replicado eles também no Instagram dela, mas tem os vídeos falando como é que faz essa comprovação, porque não é EPI, não está homologado pelo Ministério da Economia, mas é material de proteção. Então, vocês comprovando que vocês entregaram isso tudo, não haverá nexo causal. Então, a responsabilidade é subjetiva. Agora, nós estamos aqui rezando para que seja aprovado esse relatório, né, e ele seja sancionado. Agora, o primeiro trabalho, que era mais difícil, era conseguir a emenda. Nós conseguimos. Trabalhamos muito, mas conseguimos. Porque a situação era de caos total, as empresas criando um passivo gigantesco que elas não tinham noção, né? E a gente precisa de segurança jurídica, tanto que o Congresso Nacional ele existe para fazer leis com segurança jurídica, apesar disso por vezes não acontecer, mas o objetivo é esse. Então, o relatório do deputado Carlos Malmer, ele está trazendo segurança jurídica em relação a esse problema da doença ocupacional e do nexo causal. Então, precisamos que ele seja aprovado no Congresso, né, e seja sancionado pelo presidente da República, mas depois a gente pode fazer até uma outra live para eu dizer para vocês tudo que está na 927, porque ela ficou enorme, ela ficou bem maior do que a original. Vocês já sabem disso, entra de uma forma, entra com 5 artigos, sai com 200 e pouco, como foi na reforma trabalhista, né? E a gente espera que seja boa desse jeito, né? Porque a gente tem, como eu falei para você, o mais importante, eu acho, no país, e o que mais nos falta, não é regramento demais, é segurança jurídica nos regramentos, que eles sejam claros, né? Que não saia um texto do Congresso Nacional, que depois é interpretado de um jeito para a Justiça do Trabalho, passa 5, 6 anos, o Supremo vem e diz que não é o que a Justiça do Trabalho pensa. Né? A gente tem uma sorte aí que pelo menos as medidas trabalhistas que foram tomadas em virtude do Covid-19, da pandemia, elas já foram analisadas a sua constitucionalidade. Então, isso freia um pouco a Justiça do Trabalho. Mas é muito importante, eu vi que passaram muitas perguntas nesse sentido, de que seja cumprido a íntegra da 936. Por exemplo, já me falaram se podia fazer acordo individual com base na 936 sem a pessoa receber o bem. Não, não pode. Uma coisa é vinculada à outra. Acordo individual só vai ser aceito se for feito dentro do bem. Acordo individual feito fora do bem para redução de jornada ou para suspensão do contrato de trabalho não vai ser acatado pela Justiça do Trabalho. Ou se cumpre a 936 ou se faz o 476A para suspensão e a redução também está na norma coletiva, né? Então, tem essa possibilidade de fazer redução, não com a característica tão abrangente como na 936, de chegar até 75%, porque quando nós fazemos por convenção coletiva não tem a complementação do governo para sustentar o salário mínimo hora, né? Mas é possível se fazer tudo por convenção. Então, se resguardem nas convenções. Ou é convenção no 476A ou no artigo da redução previsto na CLT, ou na 936, mas cumprindo ela ipsiliter, sem criação nenhuma, sem nenhuma criatividade em relação a ela. Porque se tiver criatividade, a Justiça do Trabalho vai anular o acordo individual. Tá? Porque isso também ficou claro no voto do ministro Barroso e no voto do ministro Alexandre de Moraes. Tem que cumprir na íntegra o que está na 936. É uma excepcionalidade, né? Porque nós estamos nesse momento e também porque é por pouco tempo, né, doutora Líria? Isso também foi muito exaltado, ou seja, ninguém está tirando o direito de trabalhadores, né? Porque essa modificação é numa excepcionalidade, ou seja,
prazo máximo para cada empregado, como está lá no artigo 16 da 936, de 90 dias. Então, são só 2 meses para suspender, e no máximo quem quis fazer a redução de jornada com redução de trabalho, no máximo 3 meses, ou seja, não estaria aí por uma excepcionalidade. Eu quero cumprimentar aqui Joana Dark, minha amiga, obrigado por estar nos prestigiando, todas as minhas amigas aí da BPW Cuiabá, minha presidente Zilda Zompero, Margarete Nunes, nossa vice-presidente, Marisa Basso, obrigado por estarem nos acompanhando também, né, nessa live. Doutora Líria, tem uma pergunta, eu não sei se a doutora está me acompanhando aí com a internet, também mostrou aqui pouco instável. Estou bem. Tá bem? Então tá ótimo. Voltou a pergunta em relação à gestante prematura. Eu acho que a dúvida dessa pessoa é no sentido seguinte, nesse caso, então, se tem que respeitar aí as 40 semanas e tal, quem que paga a gestante? Não, na verdade, ela vai entrar no auxílio. Parto prematuro. Ela vai entrar no auxílio. Ela vai entrar no auxílio. Né? O problema aí é mais o problema da estabilidade, não é o pagamento. O pagamento vai entrar para o governo, o bebê nasceu, vai para o governo da mesma forma. O problema é da estabilidade, a decisão do Supremo em relação ao período estabilitário, tá? Então, o pagamento da licença continua da mesma forma, tá? Não mesma forma. Não tem. Agora veio uma pergunta aí muito capciosa, com base na 927. É porque a 927 diz no seu artigo 2º que, para a preservação dos empregos, os acordos individuais vão se sobrepor à convenção coletiva e ao acordo coletivo. Eu sei que tem muitas pessoas dando uma interpretação extremamente extensiva em relação a esse artigo 2º, inclusive o nosso amigo que trabalhou muito comigo na reforma trabalhista, o juiz Marlon, né, que é um dos intelectuais ali da reforma trabalhista, ele dá uma interpretação extremamente extensiva no artigo 2º. Gente, eu não daria toda a interpretação que ele dá, né? Porque nós temos que pensar que a gente tem uma vida depois do dia 31. Como a doutora Cláudia falou, elas são excepcionalidades. Nós estamos num período extraordinário. Né? Eu tenho um amigo do Rio de Janeiro, um advogado, o doutor José de Alencar, que ele ri muito comigo porque eu tenho usado muito esse termo. Lembre-se que a gente está num período extraordinário e não no nosso ordinário, no nosso dia a dia. Então, os acordos individuais, eles entram no extraordinário. A gente quer que evolua a justiça, a nossa legislação trabalhista para que eles passem a ser ordinário, mas nesse momento, inclusive pelas próprias decisões do Supremo Tribunal Federal, eles são extraordinários. Então, usem os acordos individuais nos regramentos previstos nas 2 medidas provisórias, tá? O artigo 2º pode ser usado em motivos excepcionalíssimos, mas, por exemplo, ele não pode entrar nos assuntos que dizem respeito à 936, porque a 936 é um programa que foi criado, né? Um benefício especial. Então, usar o artigo 2º para pegar as pessoas que foram excluídas da 936 e fazer via acordo individual não pode. Agora, tem uma excepcionalidade na 936 que muita gente não tem se atentado. Nós sabemos que temos aqueles limites de salário, né? Entre 3.150 até 12.202,12 precisa de convenção coletiva, né? Salvo redução de 25%. A redução de 25% em qualquer salário pode ser feita por acordo individual. Tá? Isso é uma coisa que não tem muito se atinado, mas ela tem uma previsão expressa na 936 nesse sentido. Mas, gente, usar o artigo 2º da 927, não usem de forma abrangente, né? Tentem usar ela de forma restrita, lembrando que a gente está num período extraordinário, não no nosso período ordinário. É exatamente isso aí, doutora Líria. Bom, o nosso objetivo, então, dessa live seria nós esgotarmos aí os questionamentos em relação à 936. Nós vamos torcer aí para que na quinta-feira ela entre em votação, né, na Câmara, né? A 936 está lá, apesar de que nós ainda não tivemos acesso ao relatório, né, do deputado Orlando Silva, né, doutora Líria, mas a doutora Líria tem trabalhado muito em Brasília, em diversas reuniões via Zoom, webinário, para que a gente possa ter essa medida provisória prorrogada
e nós vamos torcer para isso, porque realmente vem aí um problema muito sério das empresas, no sentido de que os trabalhadores estarão retornando aí dessas suspensões. É uma preocupação muito grande. Tive até uma pergunta também, me lembrei até falando sobre isso, acho que é a última que nós vamos responder, doutora, até pelo tempo, que é o seguinte: uma empresa até de eventos falou, olha, os meus empregados vão estar retornando da suspensão com 60 dias, eu não quero dispensar, eu preciso deles, mas eu ainda não sei quando que vai abrir, porque aqui, por exemplo, em Cuiabá, ainda não está liberado. E será que eu posso fazer a redução de jornada em 50%? Eles trabalham meio período e eu reduzo esse salário meio período, mas pelo menos assim eu vou mantê-los para não haver a dispensa? E aí, qual que é o entendimento aí da doutora? Desde que seja convenção coletiva e se mantenha aquele valor do salário hora, para não ficar menor do que o salário mínimo hora, tá? Desde que tenha isso convencionado com o sindicato laboral, é possível sim. Tá? Então, procurem aí a minha amiga doutora Cláudia, que é advogada de vocês, então, que ela aí já vai estar com todas ela tem, na verdade, como é que vocês sabem que ela tem uma situação privilegiada comigo, ela já tem o saber jurídico dela e todas as informações extras que eu tenho aqui em Brasília, ela é a primeira a saber. Então, ela tá, né? Aí vocês podem contar com ela aí em Cuiabá, porque ela conta com toda a toda minha amiga, minha querida aqui de Brasília, então todas as informações na ponta ela tem. Pois é, eu agradeço demais. Esse apoio tem sido fundamental, doutora Líria. Eu quero aproveitar aqui de público com todos que estão aqui participando da live conosco. E depois nós podemos até marcar uma live a hora que sair essa votação, e principalmente sobre a 927, né? Que ela vai estar bastante extensa e com certeza todos terão aqui muitas dúvidas, né? Eu vou passar aí para a doutora fazer suas considerações finais, tá? E depois eu finalizo aqui com todo mundo. Eu quero agradecer, né? Nós tivemos aí quase 60 pessoas participando da live, né? Em cima aí da hora, corrido, né? Mas eu quero agradecer, falar para vocês que a gente segue trabalhando. O nosso objetivo aqui, nesse momento, além das entidades que a gente advoga, nesse momento como advogado, poder colaborar com o país para que a gente consiga manter as empresas e os empregos, porque não existe emprego sem empresa, né? Alguns podem até pensar nisso, mas não existe emprego sem empresa. Então, nós precisamos manter as empresas do Brasil. Nós sabemos que o número de empresas que vão chegar à falência, à recuperação judicial vai ser muito alto, porque por mais que que a gente consiga essas medidas, que a gente tem trabalhado com tanto afinco aqui no governo federal, trabalhista, tributário, de crédito, a gente sabe que vai acontecer isso, né? Mas a gente aqui trabalha para a gente conseguir manter as empresas e os empregos e a gente ter, sim, uma economia forte, rodando bem, e que a gente se recupere o quanto antes dessa crise, porque realmente está sendo um período muito duro e a gente ainda vai passar mais aí um período de muita dificuldade. Mas a gente espera que isso seja rápido, que a gente se recupere, né, e que a gente continue fazendo essas nossas lives, né, mas sem tanta pressão sobre nós advogados nesse momento e principalmente os consultores jurídicos das entidades, né? Então, gente, muito obrigada. Meus amigos aí que entraram na live, eu vi que entrou muita gente, o pessoal da Fibra, né? O pessoal aí de vários estados, meus amigos lá do Ceará, que estão sempre com a gente aqui nas lives, né, Claudinha? Sim, eu estou vendo aqui. Né? Meus Exatamente. queridos do Rio de Janeiro, né? Bom, deixa eu responder essa última aqui. Tem que entrar na carteira digital do empregado, tá? Essa história de quem não recebeu. Entra na carteira digital para ver qual foi o problema, por que não recebeu. Porque lá você vai descobrir qual foi a incongruência e pode resolver isso ainda há tempo para ele resolver, inclusive, retroativo. Então, gente, um beijo. Tá bom. Obrigada e até a próxima, minha amiga. Tá, eu que agradeço imensamente, Líria, mais uma vez, todo o apoio que você tem dado, agora, inclusive hoje, com certeza, em nome da doutora Graziele Lima também, quero agradecer a você ter aceito, assim, de última hora esse convite, em razão dos imprevistos que aconteceram. Eu agradeço você com sua didática, esse seu conhecimento, sua competência, esclareceu de forma brilhante aqui todas as dúvidas. Muito, muito obrigada, minha gratidão. E agradeço a todos vocês que estiveram aí conosco nessa live. O que a gente puder ajudar, o objetivo nosso com as lives é emprestar esse nosso capital intelectual
para ajudar tanto os empregados, as empregadas, os empresários e as empresárias. Então, boa noite, muito, muito obrigada. E em breve a gente volta aí. A Isa Moraes, um beijo, conselheira da OAB de Minas Gerais, também com a gente, Joquebede, minha amiga de Amate, né? Lucianinha. E aí, muito Claudinha, obrigada só para te falar aí, porque apareceu os nossos amigos de Teresina, que estão presentes aqui na live também. Nossos amigos advogados lá de Teresina. Tá pedindo aí. Muito obrigada. Então, vamos fazer. Então, gente, tá bom, beijo, então. boa noite a todos. Beijo, boa noite, viu? Notícias. Tá bom, beijo, obrigada, boa noite. Tá, tchau, tchau. Tchau. Como é que você fecha aqui?